eu vou passar a palavra ao professor António e ele depois logo vai decidir quem é que vai falar a seguir. Se nós tivermos questões, nós também vamos colocar questões. Vamos falar sobre este projeto e pronto, vamos estar aqui. Vou desativar o meu som e assim, António, a palavra é tua. Ok, obrigado. Eu vou tentar, como aparece aqui sempre o meu nome, eu vou tentar partilhar já a tela e falo em cima disso, porque, ora, só um bocadinho. Okay. Já conseguem ver a tela partilhada? Ok, pronto. Olá, boa tarde a todos. Eu, antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade. Eu não sou muito fácil de trazer para estas coisas, mas convenceram-me e vale a pena pela mensagem que se tem aqui de passar. Agradecer à professora Dulcineia que tem dinamizado este tipo de atividades, aos meus colegas que estão aqui presentes pela questão da colaboração nos projetos que temos feito, em especial aos alunos que têm sido muito interessados e à direção que tem conseguido corresponder aos nossos pedidos de recursos pontuais que nós vamos precisando em termos de materiais para isso. Bem, há outra declaração de interesse que eu gostaria de fazer agora inicialmente, que era, nós vamos apresentar aqui algumas atividades em forma de projetos técnicos que se faz um esforço de integração com as áreas core da escola, as áreas principais da escola, a arqueologia e o património. E isso, num ano atípico como este, que se iniciou de uma forma mais organizada, foi o primeiro desafio que tivemos, porque presencial, em termos deste tipo de atividades, nós temos efetivamente 4 meses e meio, e o restante foi não presencial. Isso prejudicou naturalmente alguns dos projetos e alguns destes que nós vamos apresentar, mas contudo conseguimos na mesma ter justificação para os trazer aqui e para os mostrar. E é neste contexto que vamos agora iniciar. Portanto, é uma apresentação que visa dar aqui um contexto de tecnologia associada ao património e à arqueologia, com base em projetos que são extracurriculares, mas que têm como objetivo, sobretudo, ajudar a parte curricular. Bem, há aqui um índice inicial. Nestes pontos iniciais, o que se tenta fazer é um enquadramento dos objetivos, como é que nascem estes projetos, estas atividades e que tipo de processo é que eles têm e que organização é que conseguimos impor. Há muita coisa aqui a melhorar, mas já é um primeiro passo. Aliás, esta apresentação era para se chamar os primeiros passos do Tech Labs, daqui da EPA. E isso é fundamental que se perceba que há um esforço inicial da parte dos alunos, da parte da escola e da parte dos professores em conseguir contribuir para este processo, que é um processo inclusivo e que está a dar os primeiros passos. Depois há uma segunda parte aqui, que são mostrados alguns exemplos de projetos feitos este ano, um determinado, que é o Arqueo, aqui o Mission Space Lab, o último, o intermédio, que é um sistema de aquisição de dados para a área da conservação de achados arqueológicos, está numa fase bastante avançada, mas achamos por bem este ano ainda mantê-lo em continuidade, isto é, precisa de mais maturidade, aperfeiçoar ali algumas coisas, e um primeiro
que é um primeiro que iniciámos com algum entusiasmo, mas que tem muitas características físicas e que depois que impede de o fazer à distância. Muito bem. Olha, contexto, enquadramento geral. É importante fazer, e principalmente para quem não está habituado a isso, é a questão que estamos no ensino profissional, formação profissional, é contextualizada aqui por 3 componentes fundamentais na parte curricular, a sociocultural, a científica e a técnica. Todas são importantes para aquilo que fazemos neste tipo de atividades e é em todas que se tenta também integrar. As escolas profissionais, na minha ótica, eu sou um defensor e já trabalho nesta área de ensino há alguns anos, neste tipo de ensino, e eu acho que há uma necessidade de valorizar a questão profissional, porque estas escolas que têm 30 anos, a maior parte das escolas profissionais têm 30 anos, a experiência é altamente valiosa e é aqui um trunfo para os alunos que pretendem frequentar este tipo de ensino e se destacam facilmente logo nos primeiros anos de formação em relação a ensinos menos ao ensino regular e a ensino profissional de alguma forma que está a ser praticado de uma forma geral em todas as escolas, mas as escolas profissionais, nisso eu tenho que defender, têm aqui um valor e uma experiência acumulada que é incomparável. Bem, o percurso escolar de um aluno do ensino profissional é a minha visão, isso pode ser contestado, mas é que eu tenho. É um aluno que se esforça. Primeiro, ele chega normalmente a uma escola nova, a professores novos, ou colegas que não conhece, e num primeiro ano que tem uma carga de ensino significativa, de aula significativa, e tem uma estrutura modular que provavelmente não bem habituado, normalmente não bem habituado a isso. Portanto, há um processo de adaptação aqui inicial. Há também alguns momentos aqui durante logo o primeiro ano de formação em contexto de trabalho, estágio, que lhes dá aqui uma vertente mais enriquecedora. Portanto, é um ano de esforço e um ano compreensível e que precisa de apoio para os desafios que tem. O segundo ano é um ano mais estável, está em forma de montanha, porque há aqui este planalto, porque na minha ótica o segundo ano é um ano de evolução, um ano mais estável, mesmo que eles tragam alguns módulos em atraso, o primeiro ano tem logo ali aquela primeira parte do segundo ano capaz de resolver isso e de conseguir um processo que lhes permite aqui participar em mais atividades, em projetos e de alguma forma estabilizar a sua vida. Tem também uma componente de estágio aqui de formação em contexto de trabalho. Terceiro ano, na minha ótica, é um ano que dá uma percepção mais rápida, tem sobretudo a prova da aptidão profissional que o distancia, pode ser feita antes, mas normalmente é feita no terceiro ano, que é onde eles acumulam mais saber e fazem ali uma prova que mostra se têm aptidão para esta área, e formação em contexto de trabalho também, e para além disso ainda tem os desafios que podem fazer provas de ensino superior e que lhes vai ali acumular trabalho. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Quero dizer que o que se pretende fazer aqui com estas atividades tecnológicas, não é subcarregar mais este percurso, mas sim apoiar numa vertente que é através de atividades extracurriculares, mas sem subcarga, como um apoio adicional. E tentar integrá-las de uma forma geral nas áreas curriculares, isso é um processo que eu acho muito importante, porque acaba por ajudar o conteúdo a ser lecionado e se calhar de uma forma mais interessante e mais prática. Em termos
de integração de disciplinas é fundamental aqui esse processo de ter uma vertente interdisciplinar e ser criada uma metodologia de projeto, porque acaba por ser uma forma de apoiar uma aprendizagem ativa e prática. É isso que se pretende e é isso que é mais atrativo para os alunos. Neste âmbito, a questão da tecnologia aqui é uma forma também de aproveitar, que naturalmente a tecnologia é bem aceita pelos jovens. Se fôssemos resumir isto, portanto, está aqui um resumo da abordagem que se pretendia ter. É uma abordagem pedagógica, mas de aprendizagem ativa, com uma metodologia que pretende integrar as áreas curriculares, mas que tenha os intervenientes satisfeitos. Alunos, professores, escola. Portanto, isso era a visão deste tipo de atividades. Como é que se faz isso? Através da criação de um ambiente que seja aliciante, privilegiando sempre o aluno e de alguma forma, estimulando a motivação, a criatividade, o envolvimento e fazendo experiências e atividades que sejam mais próximas do real. Seria a nossa missão. Em termos de objetivos, para este tipo de atividades, estes objetivos que são aqui mostrados, 4 objetivos, que têm objetivos de futuro, externos, isto é, de lhes dar mais ferramentas para o futuro. Porque os objetivos externos têm muitos curriculares, mas internos têm muitos curriculares, mas externos era importante. Portanto, a obrigação é conceber aqui atividades que sejam atrativas, cativantes. Eu foco aqui neste ecossistema, portanto, a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, também pode estar aqui as artes adicionada, que é um conjunto de áreas que é muito favorável, tem muita escassez em termos de mercado, de competências que o mercado procura e que pode ser adicionada, é transversal a qualquer área, desde de áreas tão dispares como a saúde, o património, a engenharia, a mobilidade, o ambiente, qualquer área pode ser estimulada e adicionada com esses fatores. O objetivo seguinte é promover a questão, o espírito de inovação do aluno, dar-lhe ferramentas que ele percebe que é capaz de inovar. Pode ser com experiências pequenas, sucessivas, acumuladas, mas ele consegue depois trazer ali um ativo para ele neste capítulo da inovação. A outra questão, que é que já fiquei em cima, que é esta questão da empregabilidade digital, que está muito favorável nos tempos que correm, é potenciada por este tipo de competências. E depois, estimular de alguma forma a autonomia, o espírito de iniciativa, a questão do empreendedorismo e mesmo a capacidade de saber fazer e de poder fazer de uma forma autónoma. Isso há um processo ao longo dos projetos que se percebe que os alunos ficam que vão ganhando. Há uma curva de conhecimento que lhes permite adquirir uma confiança adicional. A outra questão aqui do enquadramento que falta é perceber onde é que estamos. Há um projeto pedagógico, o projeto pedagógico da Escola Profissional de Arqueologia, é a formação de jovens para 2 áreas essenciais, que é para a arqueologia e para o património e afins. E para isso, para nós, isso no início foi um desafio, adicionar aqui os setores da tecnologia, preciso pensar nisso. Outro dos grandes objetivos é contribuir para o desenvolvimento económico e social da região. Isso já contribui pela sua presença e por formar quadros médios constantemente ao longo destes anos todos. E o que se pretende aqui é reforçar com este tipo de atividades, este tipo de formação. Para isso tem que se adequar os projetos. Tem que se pensar como adequar os projetos, estes projetos tecnológicos. Tem que se alinhar aos objetivos gerais da instituição e depois tem que se avaliar se existe viabilidade em termos de meios e de tempo capaz de os executar. Portanto, isto é o contexto que se precisa de ter. Em termos de
projetos e atividades, como é que elas nascem, qual é a origem desses projetos. E destes em particular que vamos apresentar aqui, surgem de ideias, podem surgir de necessidades que vão aparecendo, seja dentro ou fora da escola, da sala de aula, na sala de aula através dos conteúdos curriculares, dos trabalhos, das tarefas, de problemas que vão surgindo e que os alunos procuram soluções, ou então através de desafios. E aqui há uma parte interessante que eu gosto sempre de sublinhar: os concursos têm uma característica muito importante, que é a questão de lançar desafios aos alunos que os estimulam. Implica um calendário, portanto, dão-lhes ali metas fixas, isso é interessante, cria-lhes um compromisso. E, por outro lado, na maior parte dos casos, permite-lhes cooperação interna, interalunos, interturma e muitas vezes interescolas com os seus pares. Portanto, há um intercâmbio que também pode acontecer por isso. Portanto, há aqui a importância dos concursos, para mim, nesta ignição das atividades e dos projetos, eu acho que é fundamental. Eu pus aqui uma lista, há muitos mais, mas há alguns que são relevantes em termos nacionais e mesmo com participações internacionais. Para mim, um dos mais importantes em termos nacionais é este concurso de jovens cientistas e investigadores. Tem 12 áreas de concurso, é fabuloso, é super abrangente, depois dá acesso a uma mostra nacional de ciência, que tem os 100 melhores projetos daquele ano, em termos nacionais, para o ensino secundário, muito importante. Dá acesso a participações internacionais, como os concursos finais europeus de jovens cientistas, ou o maior concurso internacional da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o ISEF, nos Estados Unidos. É promovido pela Fundação da Juventude e é fabuloso em todos os aspectos. Para além o intercâmbio que se cria ali durante 3 dias com miúdos, porque isso depois permite, a mostra de ciência decorre durante 3 dias e se conseguem ter ali um intercâmbio entre pares fabuloso. Outro muito conhecido, e que este ano por acaso não se realizou, mas é pelo Ministério e pela Fundação Ilírio Pinho, a Ciência na Escola, indo agora mais para o lado da robótica, para iniciar a RoboParty na Universidade do Minho, um concurso desde 2007, muito interessante para iniciar na robótica, que permite conceitos de programação, conceitos de automatização e construção do próprio robô. Aqui já para um modo mais avançado, o Festival Nacional de Robótica, que permite o acesso aos europeus de robótica e aos mundiais, já para um estágio mais avançado e para alunos que já tenham mais experiência, mas é possível em todas as escolas secundárias e não só. Aqui, para a vertente mais de informática, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto promove as Olimpíadas Nacionais de Informática, programação super interessante, um concurso já com muitos anos, também dá acesso ao Mundial de programação das Olimpíadas Internacionais de Informática. Os portugueses têm tido muito sucesso nisso, muitos miúdos interessantes aqui. Aqui um mais virado para a parte ambiental, é uma corrida de carros solares à escala, pilotados pelos alunos, corre em Sintra normalmente, já tem corrido nos últimos anos. Uma vertente aqui muito interessante e muito envolvente da parte dos alunos, onde eles constroem um veículo solar ao longo do ano. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também tem uma coisa idêntica, é essa. E aqui, partindo para a parte já mais de materialização, mas para os conceitos de informática e conteúdos, aliás, a escola tem este ano, parabéns, participou e criou um site através do concurso SiteStar, aqui o Web Património. E, por último, aqui, aos que cabem na folha, não vou alongar mais, o AstroPi, que vamos abordar aí no último projeto que fizemos aqui na escola, e que já é uma associação entre ciência e espaço. A outra coisa que eu tenho que aproveito para sublinhar aqui, nós este ano fizemos uma inscrição nos clubes na rede de clubes de
Programação e Robótica Nacional, promovida pelo Ministério da Educação, pela Direção-Geral de Educação, já fazemos parte da rede, por estas iniciativas, portanto, e porquê? Porque os objetivos são idênticos àqueles que também tínhamos inicialmente pelo EPATEC Labs, por aquelas atividades, que é promover o leque alargado de competências nas áreas de ciência e tecnologia, em particular esta questão de pensamento analítico, resolução de problemas, trabalho colaborativo e a parte da criatividade. Portanto, fazia todo sentido e associar aqui a questão da programação, a automatização a este processo e, se possível, ligá-lo ao património e à arqueologia. Bem, agora só aqui uma breve explicação como é que o processo de desenvolvimento dos projetos tem decorrido. Não é diferente dos outros, portanto, surge uma ideia, surge um problema, ou um desafio de um concurso, ou algo que dê origem a um projeto, a uma atividade, há que explorar, investigar sobre isso, portanto, um trabalho aqui logo inicial dos alunos, organiza-se a informação, essa informação depois de organizada, aqui desperta a curiosidade, porque os processos normalmente apresentam alguma complexidade e é preciso estudá-los. Obriga logo aqui a um estudo, mas a um estudo que é um estudo suave e que é muito incorporado aqui no que se pretende. E depois a parte de fazer, que é o que todos mais gostam, não é? Só que normalmente as coisas não saem bem à primeira e é preciso estudá-las e criar aqui um processo de teste e refazê-las. É o ciclo típico do desenvolvimento de projeto. Melhorar, fazer, melhorar e depois apresentar. Pronto, a aprendizagem acaba por assentar aqui neste tipo de escadinha de tarefas. Pode ser aqui mudada alguma ordem, mas anda por volta disso. Como é que decorrem estas sessões? Como é que nós encaixamos isto nos processos? E é muito difícil começar, cativar, portanto há aqui um desafio, não se pode desistir, mas o que se tentou fazer foi semanalmente uma sessão, às quartas à tarde, e tentar ter um objetivo concreto, relativamente simples, cativante, que aliciasse os alunos de uma forma rápida, que não tivesse aqui complexidade. A organização sempre em pequenos grupos para iniciar, porque senão é difícil organizar, mesmo tendo as coisas preparadas, com materiais, com espaço, é difícil, porque não se pode estender por muito tempo, porque isso para os primeiros encontros não é aliciante, tem que ser uma coisa efetiva e bem concretizada. Há aqui uma coisa que eu adiciono e que dou muita importância, que é o que eu chamo o aluno âncora, que é o aluno que mais está entusiasmado, que não falta, que cativa os outros, que mantém, que é mais perseverante, que mantém o projeto em pé, que é o líder, ao fim e ao cabo. Quando há mais do que um, ótimo, mas pelo menos, é uma necessidade para que se mantenha e se espalhe, se faça o buzz dessa informação. Portanto, eles conseguem convencer muito mais facilmente os colegas a aderir a estas coisas do que nós. E depois é um clima de flexibilidade. Flexibilidade em quê? Tanto no espaço que se usa, tanto pode ser a sala de aula, como um laboratório específico, como uma entidade externa de parceria, uma empresa ou uma visita, ou até em casa, como se fez ultimamente, ou online, e que se foi apoiando, e eles foram fazendo, limitados, claro, há algumas coisas que estão limitadas pelos materiais. Nós, na EPA, fizemos sempre essas sessões de quarta-feira, tanto no laboratório de informática como no laboratório de arqueologia, e também tivemos a oportunidade de utilizar várias vezes as instalações da área arqueológica do Freixo. As sessões são facultativas, elas são facultativas, mas são assinadas, são registadas, há um sumário, mas há aqui um ambiente informal que se cria, organizado, mas informal. Isso é atrativo, porque para o resto já bastam as aulas, que têm uma formalidade maior,
as aulas curriculares. Pronto. Eu agora passo então à apresentação de alguns projetos. O primeiro projeto é uma breve apresentação, porque não há muito para apresentar. Há uma declaração de intenções do que se pretendia fazer e que se há de fazer. E chama-se OPC e incide sobre a reutilização de material informático. Na altura, a ideia veio por causa do Ecoescolas, do projeto Ecoescolas que a EPA faz parte, e que nós agregámos ali um conjunto de 5 alunos que quiseram participar nisso. O segundo projeto, já mais consistente e muito interessante este projeto, é um sistema de aquisição de dados, tem uma parte de instrumentação e tem outra de aplicação dessa instrumentação na conservação de achados arqueológicos. Há aqui muita coisa ainda para desenvolver, mas há uma estrutura, um esqueleto já bastante bem feito nisto e que vamos mostrar, embora não esteja finalizado. E por último, o Arqueo, que está associado aqui ao Mission Space Lab, que é um desafio da ESA, da Agência Espacial Europeia, e que se finalizou e que teve agora uma quarta fase muito interessante aqui que vamos explicar. Bem, aqui no primeiro, no OPC, eu tenho aqui 1 ou 2 slides só para mostrar, aqui a equipa e os alunos em algumas atividades. Logo, nós tivemos algum delay, algum atraso nisso, arranjámos material por doação, não é? Tivemos que experimentar, eles tiveram aqui um papel fundamental em tudo, em arranjar, em ter paciência de triar, fazer a triagem do material, perceber que estava a funcionar, fazer pequenas reparações, ter aqui uma interação com um mundo relativamente novo, mas que é muito atrativo. Chegar a planear algumas coisas, a estrutura, dá a saber aqui no vetorial que eles fizeram um conceito. O que é que se pretende com isto? É um computador de parede que é feito com materiais reutilizáveis, tem uma estética interessante, transparente, mas funcional e muito, muito capaz depois de realizar algumas tarefas. Eles fizeram a planificação das etapas de construção técnica da estrutura. Aliás, ainda conseguimos adquirir esses materiais, o que precisávamos para a estrutura, fora os equipamentos informáticos que se tinham. Projetar a estrutura 3D, portanto, aqui ferramentas associadas já de informática. Avaliar o funcionamento dos componentes, fizeram a triagem, como disse, e executaram aqui já montagens de hardware parciais, puseram em funcionamento até 2 ou 3 unidades, com algumas diferenças entre eles, depois escolheram um final. Isto associava também a programação no microcontrolador muito simples, só para fazer o power on, ligar o computador pelo telemóvel, à distância, via Bluetooth, e que aliás está aqui nesta figura, está escuro, mas é o Hernani que está a fazer aqui umas experiências, e eu até fiquei muito surpreendido porque ele tem capacidades inatas para fazer algumas coisas aqui. Estando concentrado, sozinho, é aqui um bom elemento. E tinha associado também a montagem de um equipamento eletrónico básico, um circuito básico que controlava uns LEDs RGB, tricolores, que dava ali uma iluminação, consoante se interagia com o computador. Depois havia uma parte de software que eles chegaram a fazer, instalar sistemas operativos. Depois associávamos aqui um open source que tem um servidor e um acesso a base de dados que nos permite a infraestrutura parece complicado, mas não é, que eles fazem isto rápido e fizeram. Permite associar depois um gestor de conteúdos muito interessante, um gestor de conteúdos open source, para funcionar em formato de intranet. Portanto, havia aqui estes últimos 4 pontos que permite fazer o conteúdo, seja um conteúdo digital de agenda escolar, de informações internas, horários, menu da cantina, atividades, para circular, desmaterializar ali o papel e passar
com base num computador antigo, num formato de servidor, com a partilha ali de um IP, e mesmo para estes alunos isso é possível. Eu estou a dizer mesmo para estes alunos que não são da área efetiva, mas consegue-se fazer isto e isso torna-se atrativo. Bem, neste projeto era isto. Bem, no seguinte, é o tal sistema de aquisição de dados que não é só isso, é muito mais do que isso, porque ele tem aqui um desenvolvimento de instrumentação, que é a parte mais tecnológica, mais técnica, aqui, e depois tem um estudo associado, um estudo muito mais da vertente do património e da arqueologia, portanto, um estudo comparativo que é feito com base naquele instrumento e nas tecnologias, permite fazer a comparação do estudo de degradação daqueles materiais ou conservação daqueles materiais num ambiente de variáveis controladas em contraponto com um ambiente sem variáveis controladas, um ambiente natural. Aqui na figura estão os dois mentores disto, principal aqui o Rui é o líder disto, Rui Sousa, desde o início, o nosso âncora deste projeto fundamental, e a Joana. Pronto, isto tem uma arquitetura geral, eu vou só, interrompam sempre que acharem necessário, já sabem, porque há aqui já um detalhe que depois seja o Rui ou as pessoas associadas a isso, porque há aqui a parte do património que depois, se calhar, é interessante que façam aqui uma adição. Isto aqui, em termos técnicos da instrumentação, tem uma arquitetura geral, é um microcontrolador que se coloca. Estas coisas parecem complicadas, mas não são complicadas. Elas, se for apoiadas, é isso que a grande vantagem disto, e isto consegue-se fazer se houver apoio. Esse apoio não precisa ser muito profundo, porque os alunos têm apetências, se forem confrontados com o processo, eles conseguem adquirir e aprender como é que isso se faz. Claro que se quiser depois ir para um estágio mais avançado, precisam de mais apoio e de ser autodidatas e de estudar. O que é que tem como entradas? Tem uns sensores, tem 3 sensores, um de umidade, outro de temperatura e outro de luminosidade. São variáveis que nós vamos medir, são grandezas que vamos medir. E armazenamos isso e armazenamos num cartão SD, fisicamente, e mostramos num display de 16 segmentos por 2 linhas. Temos também a vertente de o comunicar em proximidade através de Bluetooth ou comunicar para a cloud, para a nuvem através do Wi-Fi, da rede de internet. Fazemos isso para o mobile e fazemos para a cloud, em separado. Em termos físicos, nós fizemos já 2 versões. O Rui tem tido um trabalho interessante nisso. Aliás, nós tínhamos começado no fim do outro ano, mesmo de improviso, com um microcontrolador, um Arduino Nano, bastante acessível. Incorporámos sensor de temperatura e umidade e um de luz, um LDR, que é uma resistência que varia a luz, que varia com a incidência de luz, e um display de 16:2 para mostrar os resultados que estava a ter ali. Depois colocamos 2 dispositivos de comunicação, primeiro um de Bluetooth de proximidade, ali um HC06, que é um dispositivo que faz a transmissão e que nos permite adquirir esses dados no telemóvel. E mais tarde, um ESP8266, que é um pequeno equipamento que transmite para a rede Wi-Fi. Era uma versão ainda bastante prototipada, separada, que passámos para uma versão 2 já com um micro mais elaborado. É para ver aqui onde é que nós ocupámos o recurso. Os recursos que pedimos foram estes, portanto, e sem eles não era possível. É por isso este tipo de projetos, a instrumentação é fundamental. Este
micro já permite a integração, aqui isto é um ESP32, integração no mesmo sistema do Wi-Fi e o Bluetooth, de forma integrada. Duplicámos o número de sensores. Porquê? Porque precisámos de ter o controle. No outro era um protótipo, esta versão já é protótipo, mas já é muito próxima da versão final, onde tem os sensores para as variáveis não controladas e para as controladas. Portanto, nós vamos adquirir aqui seis dados, além do tempo, que o tempo é 5 para ambas as partes. E o que é que adicionamos além do display? Também o leitor da SD card que conseguimos adquirir, entretanto. E isto parece redundante, há aqui muita redundância. Portanto, de entrada temos os dados dos sensores, fisicamente mostramos e gravamos no equipamento. Se quisermos deixá-lo standalone, isto é, sem qualquer tipo de intervenção de comunicações, conseguimos gravar no SD card. Caso contrário, temos uma vertente de comunicação de proximidade através do Bluetooth. Se chegarmos perto, mesmo que não tenhamos Wi-Fi, conseguimos adquirir os dados para o telemóvel através do Bluetooth. Se tivermos rede na área de utilização deste tipo de instrumento, conseguimos mandar para a cloud. Em termos de programação, para onde é que isto passou? Passou inicialmente por uma programação básica e atrativa num ambiente de desenvolvimento para Arduino, em linguagem C para Arduino, que tem experiências e tem muitos tutoriais que ajudam, e que mesmo quando eu há um bocado referi o Hernani, facilmente conseguiu entrar nisto e sentir que conseguia mudar ali uma série de coisas com ações que fazia diretamente sobre o hardware, através da mudança de instruções, da sequencial de instruções. Para a parte mobile, utilizamos programação por blocos, a partir do App Inventor, do MIT, que é atrativa e funcional, e que facilmente eles resolvem com um apoio inicial e vão evoluindo, e aquilo permite-lhes logo uma interatividade de fabrico de uma app para Android, para os telemóveis deles, com uma facilidade bastante alta. Depois, para a cloud, nós utilizamos uma plataforma que se dedica a transmitir dados de Internet of Things, IoT, portanto, Internet das Coisas, para a net. É o ThingSpeak, é gratuito, open source, permite uma viabilidade deste tipo de dados de forma imediata. Olha, eu mostro aqui, aliás, foi esse que iniciámos. O Rui criou um canal aqui no ThingSpeak. Nós associámos os dados do ESP à rede da escola, aliás, foi na área arqueológica, com a rede da área, e conseguimos logo uma geolocalização de dados e as variáveis. Está aqui um gráfico que mostra a umidade, a variação da umidade e outra variação da temperatura. Isto permite publicar o site imediato, permite tratar estes dados, portanto é um analytics, nós conseguimos fazer gráficos e estudá-los e aperfeiçoá-los. Aliás, a associação ao MATLAB, se quisermos aqui, depois complica mais um pouco, permite também embeber estes dados, tirar o código, embebê-lo, por exemplo, no site do ePatrimónio ou outros sites que nós queiramos, e não aparecer com este layout do ThingSpeak, mas só os gráficos, e permite também gravá-los e fazer download através de ficheiros, o que é muito importante. Bem, aqui já começa a sair um pouco da minha área, não sei se querem colaborar aqui um pouco com isto. Vocês têm que ir falando, porque senão o António, coitado, caminha desmaia. Assim, eu acho que o Rui é que devia falar principalmente. Eu posso falar, não é? Porque a ideia, quando o António falou há um bocado da questão da integração com a área curricular, o meu papel enquanto coordenadora foi esse, foi tentar perceber que ajuda é que ele precisava e de que áreas, e
e larguei, entre aspas, o António aos professores que eu achei que seriam os melhores. Neste caso, até foi a Rosa e a Ana, que são de Conservação e Restauro, e no caso do outro projeto foi o Daniel. Esse foi, depois eu fui sempre acompanhando, mas o meu papel foi este. Mas eu acho que agora devia de falar, neste caso, o Rui. Acho que mais do que eu, acho que era o Rui, não é? Não achas, Rui? Olá, olá. Bem, nós temos este tipo de materiais e escolhemos estes materiais porque são os mais comuns e são diferentes, tirando essa água. E quisemos usar estes materiais e usá-los dois iguais. Duas pedras, dois tipos de cerâmica, dois ferro, moedas, isso tudo. E pôr um bem conservado e o outro em situações de ambiente extremas, como água salgada, frio, menos 20 graus negativos. Isto tudo. E queríamos ver qual era a reação e, acima de tudo, o que é que era diferente entre estar uma pedra num cofrezito sem umidade, sem nada, sem luz solar, e estar numa pedra, quando digo pedra, digo cerâmica e moeda, isso tudo, num ambiente extremo. Queríamos ver os resultados e também, para o futuro, ver se o material numa reserva, mesmo guardado, se poderá não ser a melhor escolha estar apenas numa reserva para ser conservado, por assim dizer. Poderá ser um dano da peça arqueológica. E pronto, e foi praticamente isso. Sim, a questão era comparar questões de armazenamento de materiais arqueológicos, de diferentes tipos de materiais arqueológicos, quais seriam as melhores maneiras em quais seriam os melhores locais e condições de ambiente para os manter. E experimentando, levando-nos a condições extremas, mesmo em casos naqueles materiais que à partida não sofrem tantos problemas como, por exemplo, os líticos, não é? E aí tivemos uma ajuda, que o António já pôs aqui, que tivemos uma ajuda. Ou estamos a ter uma ajuda. Sim, aqui a intervenção era, portanto, a comparação do ambiente controlado e semi-controlado, o Rui referiu aí a questão das reservas, as variáveis influenciadoras que nós medimos, para além daquelas que o Rui mencionou os catalisadores de degradação, para depois ser medidos através do processo de medição. Estas 4 variáveis, nós, através da instrumentação produzida, conseguimos aferi-las. Agora, há aqui este processo final que, não sei se, Susana, queres tu pegar nisto? Portanto, a nossa questão não era só se os materiais visíveis a olho nu sofrem problemas com a umidade, né, com as diferenças de temperatura, umidade e luminosidade, mas não só visíveis a olho nu, porque tivemos a oportunidade, porque tivemos uma visita à escola, a convite nosso, da Spectral Tech, com este equipamento, que tira umas fotografias com diferentes espectros, porque a ideia é, por exemplo, uma cerâmica pode por fora, não é? Exteriormente parece não ter nada, não ter sofrido nenhum dano, não é? Mas queríamos saber se as imagens multiespectrais nos podem dar outras indicações, porque nós sabemos, por exemplo, nos azulejos, quando fazem estas análises multiespectrais aos azulejos, conseguem perceber se eles têm algum problema por trás, não é? Naquela parte que não vemos. Era exatamente a mesma ideia passada para estes diferentes tipos de materiais, que agora, quando depois sujeitarmos os objetos a isto, vamos tentar perceber, não é? Fazer novas fotografias e tentar perceber se sofreram ou não alguma questão, não é? É isso. É isso, claro. Não é, Rui? Esta questão, a intervenção, a parceria da Signino, portanto, o Departamento de Inovação, já foram feitas as primeiras imagens, nós já tivemos acesso a essas primeiras imagens antes desta interrupção da pandemia, que eles fizeram o favor de nos enviar e que temos muito a agradecer, porque isto é um incremento para o projeto fundamental. Esta questão de poder analisar de forma tão fina a evolução da conservação nesses materiais. Portanto, isto foi analisado por um equipamento produzido pela própria empresa, não é? Não estou a dizer asneira. O equipamento multiespectral, o X02, e que nós agora precisamos, posteriormente,
de uma segunda consulta de imagens, portanto, para poder avaliar o antes e o depois do processo de degradação no ambiente daquelas variáveis, mais os catalisadores externos que estamos a impor, e perceber o estudo final a que chegamos. Não é, Rui? Não sei se o Rui tem mais alguma coisa para associar. Pronto, Ok. é ver se as comparações e depois a partir daí revelar o estudo. Muito bem. Pronto. Não sei se acerca daqui tem mais alguma coisa a acrescentar deste projeto. Estamos ansiosos por ter depois as fotos outra vez. Pois, mesmo estas, nós temos aquilo, são dados fabulosos, quantidades muito grandes, temos ainda que ter aqui uns inputs da empresa para conseguir analisar isto em condições. Bem, passando para o terceiro projeto aqui, para o Arqueo, é um projeto que chegou ao fim, à parte final, há poucos dias. Foi submetido a concurso. Portanto, isto é um exemplo de um projeto que partiu do desafio do concurso, não é? E trouxe muitos outros desafios a seguir. Aliás, dos projetos que apresentámos inicialmente no plano anual de atividades, este era o que estava vermelho, era o de mais alta complexidade inicial, mesmo logo partindo do princípio desta associação que se tinha que fazer de associar património à disponibilidade de fazer uma experiência científica no espaço. Isto deu muito que pensar inicialmente. Houve aqui um processo, é um projeto muito aliciante, aliás, o desafio é muito aliciante, mas depois, para o concretizar, envolve aqui uma série de etapas que foram ultrapassadas, mas que tiveram aqui a necessidade de um esforço adicional. Ora bem, aqui o que se vê é um astronauta com um equipamento idêntico àquele que nós utilizamos na escola e que também está presente na Estação Espacial, que são uns microcomputadores que têm uma capacidade bastante interessante, um Raspberry Pi, e que já é bastante disseminado para várias funções, mas que na educação que se utiliza bastante. A ESA tem uma série de projetos e desafios para alunos de vários níveis, e este foi aquele que nós pecamos inicialmente, porque demonstrou, houve alunos que demonstraram interesse em participar e que o fizemos inicialmente com alguma apreensão, mas que resultou bem, muito graças a esta. Foi o projeto, a mim, que pessoalmente, que me deu bastante gozo esta parte final, porque naturalmente se conseguiu integrar aqui as várias áreas com resultados interessantes e que mostrou a tal interdisciplinaridade necessária, o trabalho em equipa, a fusão de várias competências e um processo que se tornou harmonioso e despertou imensa curiosidade a vários. Isto decorreu de setembro a julho, é um espaço enorme. Nós tivemos aqui, desde a segunda, terceira semana de março, no online, mas até lá foi presencial. As primeiras fases aqui, a primeira fase é um desafio a uma ideia de projeto, de experiência, que tenha um contexto e que eles promovem. Pode ser feito em duas vertentes. Uma
para uma experiência para a estação interna e outra da estação para a Terra. Nós escolhemos essa da estação para a Terra, Life on Earth. E passando essa fase, a segunda fase que está aqui a laranja é mais longa e que tivemos alguma espera e houve atrasos, inclusive da parte da organização, mas em que se adquire eles doam o kit e a instrumentação que depois é utilizada cá no projeto. A terceira fase é uma fase de desenvolvimento, de implementação, e submete-se esse resultado. Se aquilo for aprovado, o conteúdo que se manda é posto em funcionamento na Estação Espacial Internacional. A seção de resultados, o estudo desses resultados, a análise desses resultados e a produção de um relatório final. Pronto, essa fase 1 eles designam por design, é a fase que decorre entre setembro e outubro, é proposta de ideias, já expliquei aqui que foi um grande desafio, porque não é fácil esta questão de associar, no nosso caso, para ir de encontro ao alinhamento do nosso core de ensino, criar aqui algo que tivesse um propósito lógico. E o que se fez aqui foi associar o seguinte, tirar partido deste instrumento, deste microcomputador, programando de forma a que ele tirasse fotos a partir da estação espacial, com umas câmaras limitadas, mas as que eles dão já são interessantes, e que depois nós com essas fotos, o que se pretendeu foi associar, essas fotos são apenas a ignição do trabalho seguinte, que é, durante a análise das fotos recolhidas, poder encontrar sítios que tivessem interesse arqueológico e cruzar essa localização com outro tipo de informação mais rica em termos gráficos, em termos de imagens, nomeadamente de outros satélites, ou então mesmo do Google Earth, e também informação topográfica, quando possível, do terreno. Para além disso, um estudo histórico e agregar essa informação toda, cruzá-la e perceber o que é que se podia adicionar, portanto, contribuir, arranjar aqui um contributo dessa associação dessa informação toda. Portanto, isto tem uma parte tecnológica, a parte de programação, e depois tem uma parte muito interessante na área do património. Está aqui o nosso líder, o Tiago Sampaio, foi associando depois outros alunos, o Rui inclusive, e outros colegas de turma, e os processos de aulas curriculares, que o Daniel acompanhou e a Susana de uma forma muito mais próxima. Está aqui uma fotografia já depois da escola ter recebido o kit, porque a ideia foi aceita. E passou-se então à fase de criação. Portanto, aguardámos pelo kit, a ideia foi aprovada, mandaram, tivemos que estudar o funcionamento do hardware, o microcontrolador, a câmara, as câmaras, o conjunto de sensores, que nós não utilizámos os sensores, porque os sensores utilizámos cá para algumas experiências, mas na estação não fizemos uso disso, mas tem vários sensores e muito interessantes para o tipo de experiência. Aliás, o equipamento fica na escola e é propenso a ser utilizado em muitos outros projetos CAS, sem ter a ver com o espaço, análise na área ambiental, por exemplo, com as câmaras, tem uma câmara de infrared que permite espectro para análise. Há uma série de potencial aí ainda para se conseguir tirar daí.
fez-se um processo de instalação do sistema operativo. Ele tem 2 sistemas operativos, nós precisamos, aliás, dá para instalar outras coisas, mas o Raspbian nós utilizamos como fundamental para trabalho, mas depois há um sistema operativo próprio do concurso, que é um sistema operativo de voo, Flight OS, que é o sistema operativo exatamente igual ao que está na estação internacional. E que nós utilizamos para testar se o programa funcionava corretamente. É muito pouco. Para estes alunos é um choque, porque é a linha de comando. É por linha de comando, não tem nada gráfico, mas é um desafio para eles perceber que a tecnologia tem várias vertentes, eles não passaram historicamente por isso, nós passamos por as linhas de comando essencialmente, e depois quando apareceu o processo gráfico foi uma alegria, mas eles estão habituados a tudo gráfico quando são confrontados com uma linha de comando, com um ecrã preto, sem mais nada, é um processo de impacto. Mas sair bem. Pronto, tem estes 2 sistemas operativos. O equipamento. Há aqui o Tiago, quando foi confrontado com isso, portanto, tudo novidade. Mas há aqui algo que eu queria sublinhar, é que nós tivemos acesso à versão 3 do Raspberry Pi, que tem uma capacidade de processamento e características superiores àquele que está na Estação Espacial Internacional. Isso fez alguma diferença para nós e aliás, a organização alerta para esse facto também, e tivemos uma aprendizagem ali que se fosse agora, tínhamos criado aqui alguns processos de outra forma para superar alguns constrangimentos que tivemos sobre isso. Isso vem associado a 2 câmaras, uma infravermelhos e outra normal, e um conjunto de sensores. Portanto, o conjunto de sensores estão nesta placa, que é o chapéu de sensores, o Sensat, tem o micro aqui e tem as câmaras. Aqui o Tiago a desembrulhar isso. Pronto, altos desafios aqui para o Tiago e para quem participou nisso. Houve oscilações, no início mais, depois menos. Aqui é um desafio, tem que ser perseverante, e o Tiago está de parabéns nisso, fundamental, porque foi muito assíduo, continuamente, apesar das dificuldades todas e do impacto que isto tem para um aluno que não é da área, não é área core de tecnologia, de informática, e ter aqui um processo para desbravar intenso. Primeiro, a aprendizagem de uma linguagem nova, o Python, da programação, que isto teve que ser programado em Python. Alunos que não são de programação, portanto, nem são destas áreas, incidir. Já nos outros projetos também, mas isso consegue-se aligeirar. Há solução, consegue-se. E há procedimentos, eles, sendo apoiados, eles conseguem. E começam a perceber a lógica, e eles têm pensamento lógico se despertarmos. Lá está a questão da matemática aqui associada. Isso, a estruturação de um algoritmo e da experiência é fundamental aqui. E eles conseguem, com o apoio, e estes concursos, outra vantagem dos concursos, eles normalmente são apoiados tecnicamente, e este é muito apoiado tecnicamente. É pelo professor localmente, mas depois também a estrutura da organização, seja por webinar, seja por troca de mails, conseguimos superar isso. Pronto. Depois, há outro elemento fundamental num projeto destes, que isto só tem uma tentativa. Ou funciona, ou não dá para repetir. Portanto, há muitos requisitos técnicos num processo destes que tem que ter atenção. É melindroso, é sensível nisso. E principalmente, ainda se vê aqui, as letras estão cá no fundo, o processo de testar no sistema operativo secundário, que é o que vai funcionar na realidade lá, é um processo, é pouco interativo para os alunos, é uma espera bastante difícil e que levam a um processo de perseverança, que senão não se consegue
ultrapassar essas fases. Bem, o primeiro desafio era como detectar onde é que anda a estação a qualquer momento. Nós conseguimos ver a qualquer momento onde é que ela está. Mas aqui na programação nós utilizamos umas bibliotecas. O Tiago utilizou uma biblioteca. Qual foi o processo aqui? Fez os programas todos à parte, os processos, arranjar as coordenadas, latitude e longitude, perceber como é que se vão gravar os dados, perceber como é que se fotografa, tudo em programas à parte. E depois associá-los, integrá-los, microprogramas, lá está aquele contributo de pequenas experiências que depois dão uma inovação cumulativa, que é interessante, depois no fim funciona. E esta biblioteca EFAN da Python dá-nos a posição dos objetos espaciais em relação ao sistema solar. Outra das coisas que utilizamos foi aqui o que se chama o TLE, que é o Two-Line Element, que permite que o sistema descreva os dados na órbita. Estão aqui os links, estão aqui 2 links que dão acesso a esta. Nós podemos ver em tempo real a ISS a funcionar no globo e a trajetória que segue. Por exemplo, eu fiz este print screen ontem, onde ela estava nesta latitude, 37 norte, 130 longitude, e ela anda a uma altitude normal de 400 km, pode parecer muito, mas é uma órbita média até, e anda muito rápido em relação a nós, 27.000 km por hora. São logo desafios iniciais conseguir controlar isso. O que é que o programa que o Tiago desenvolveu tem de essencial, ou as premissas essenciais? Calcular a longitude e a latitude, tirar fotografias, as câmaras permitem uma resolução ainda significativa, e eu posso lhes dizer que é um dos grandes, um nó na garganta que temos aqui, é que nós colocamos a câmara com uma resolução intermédia por questões de segurança, porque os testes que fizemos cá, quando colocámos resoluções mais avançadas, mesmo num hardware, que é uma versão significativamente melhor, havia crash no FlightOS, portanto, e diminuímos a resolução. Mas, pronto, aqui jogámos pelo seguro em várias questões, eu já vou apontar outra a seguir, para que isto não falhasse, mas há margem de progressão aqui, de resultados melhores, qualidade melhor, e mais fotos, mas tivemos aqui, fomos conservadores nisso. Pronto, o outro fator essencial é escrever os dados nas fotos através de tags, eggs. Isto é um formato que as câmaras atribuem às imagens, mas no nosso caso era preciso programar para termos em cada imagem que tirássemos os dados do tempo, data, hora, do processo de GPS, latitude, longitude e outros dados que precisássemos. E o outro formato essencial era gravar isso num fecheiro de dados, num CSV. Pronto, em termos de software e aplicações, os alunos passam ali logo por uma série de intensa tecnologia. Open source, na maioria foi, na generalidade, o LibreOffice, a questão da análise de folha de cálculo aqui, depois a programação em Python 3, programar e comentar o código. A utilização aqui foi outro constrangimento de bibliotecas de análise de imagem, coisas que utilizam-se mesmo em machine learning e em inteligência artificial nas câmaras, que é o OpenCV. O que é que isto permite? Permite analisar cada uma das imagens, perceber se ela tem nuvens, ou se está a decorrer num período noturno, e se queremos apagá-lo ou não. Fizemos cá isso, testamos, só que no FlightOS não inspirava confiança porque bloqueava. E anulámos esta funcionalidade, mas
tem imenso potencial. Depois está aqui também um visualizador de software de imagem de fotos infrared. Restrições que isto tinha e que o Tiago se viu deparado aqui com isto. Só se pode programar num ficheiro, portanto, há aqui ou é aconselhável só programar num ficheiro. Há aqui a questão dos processos que são limitados. Armazenamento dos dados a guardar e depois fazer aqui um compromisso entre a versão mais antiga e mais moderna do kit. E o programa indicar se está ativo durante a operação. Pronto, isto indo para Flight Status, que foi uma alegria, passou à terceira fase, que é a fase de implementação. O Tiago superou essas fases todas. A ESA validou, fez o upload para a ISS, colocou o programa em órbita, é durante 3 horas que ele pode estar em órbita, faz duas órbitas terrestres e os dados são recolhidos para a fase final. Está aqui o exemplo de uma foto, a imagem 3 que tirou, que o processo de programação obteve. Isto é uma imagem do Golfo São Lourenço, no Quebec, no Canadá, aqui nestas coordenadas, longitude 51 e 57. Foi tirado, todas as fotos foram tiradas no dia 18 de abril de 2000 e esta em particular foi às 15h10. Portanto, foram fotos idênticas a estas que nós temos, isto é de uma escotilha da Estação Espacial. Portanto, esta quarta fase é analisar este tipo de dados, cruzá-los, como eu já disse, com dados mais finos de outros satélites e históricos, topográficos e produzir um relatório final. Nós fizemos uma adição aqui a um programa de informação geográfica dos dados recolhidos e obtivemos aqui as órbitas as duas órbitas que a ISS fez com o nosso programa a correr. Ele tirou 902 imagens com uma resolução muito modesta. Mas pronto, tirou. Podia não ter tirado se puséssemos uma resolução maior e ter encravado. Mas pronto, ela tirou mais ou menos uma imagem em cada 11 segundos e o que ocupou, nós tínhamos restrições de espaço, ocupou 624 megabytes. Se for tiradas durante 2 horas e 54 minutos, nós ficámos aquém do tempo, que era 3 horas por segurança também, mas isso, não nos arrependemos disso. E isto fez uma órbita 0.9, mais ou menos, num período orbital mais ou menos de 90 minutos, portanto, a cada 90 minutos ela dá uma volta ao planeta, ela faz mais ou menos 16 órbitas por dia, 15.7. Em termos de ferramentas, eu não sei se querem agora pegar nisto aí desse lado. Então, acho que já quero falar. O Setor já disse quase tudo. No início eu tive dificuldades, mas como andar de bicicleta. No início cai-se, mas depois começas a andar. É sempre a ver como foi isso. Também o Setor disse que eu trabalhei na linguagem Python 3. Eu reparei que aprendi, não é bem aprender, aprendi e percebi também como se funciona a proclamação. Obrigado. E ajudou-me, de certa maneira, que para compreender como se fazem os computadores, telemóveis, essas coisas. E só para acrescentar, diz isto, força. Falando nisto, as imagens
durante 3 meses foram a máquina, a proclamação durante 3 meses teve na Estação Espacial Internacional e durante esses 3 meses um dia tiraram fotos e esta foi a localização das fotos tiradas. Nós encontramos vários sítios que nós nem sabíamos, que isto nos ajudou a ver mais sítios, mais conhecimentos sobre a nossa área que nós não sabíamos. Nós tivemos depois, tem 3 sítios, escolher um, que foi o Forte Arguin, na Mauritânia, que já vão ver. Eu pedi ajuda aos meus colegas, porque podem ver, foram 900 e tal imagens e eu não conseguia ver todas, então fui pedir ajuda. Então o Forte Arguin, quem viu foi o Rui, que já vai explicar como ele encontrou. Mas depois o que eu fiz foi com o Layworks na ilha de Arguin, que está no meio, naquela península pequena, mais para a terra, aquela ilha. Agora está a maior parte submersa, mas na época dos descobrimentos não estava submersa a maior parte da ilha. Daniel, não sei se eu posso interromper e queres pôr as tuas imagens, não é melhor? E se calhar só para quem tiver a ouvir que não está tão por dentro, o que aconteceu a seguir foi que quando entramos nesta questão da pandemia, ficamos todos em casa, a determinada altura era preciso analisar as imagens e o António não se sentia tanto à vontade nesta questão. E então o que nós fizemos ia começar um módulo novo que teve que ser alterado, não é? Com o Daniel, que era de contextos específicos em arqueologia, e o que nós fizemos foi mais uma vez aquilo que também o António já falou, foi no âmbito deste módulo, não só até com a turma do Tiago, mas também com a turma 12º ano, eles aproveitaram essas aulas, que é contextos específicos em arqueologia, e nós achamos que era uma boa maneira deles, o objetivo é eles perceberem outro tipo de abordagens que se podem fazer, e foi pegar nessa, e eles usaram o tempo deste módulo para trabalhar o projeto. E acabaram por ganhar competências para, se um dia mais tarde até for analisar outro tipo de imagens deste género, ganharam competências para isto. Portanto, e neste caso foi o Daniel que lhes deu o módulo, e que eles conseguiram então dividir por todos para analisar 902 fotografias, para conseguir levar o projeto avante, não é? E agora aí já o Daniel já fala também mais. Sim, era só para enquadrar o Tiago, que ele estava a dizer. Sim. Portanto, isto foi um projeto que foi abençoado de uma data de lados, por assim dizer. Primeiro é que os resultados já tinha havido muito trabalho anterior por parte do António, por parte do Tiago, todo este trabalho de SAPA de fazer o software funcionar, de mandar o software para a estação espacial, de criar o código por aí fora, que culminou exatamente na mesma altura em que eu estava a dar não só o módulo de contextos específicos em arqueologia à turma do Tiago e do Rui, são da mesma turma já agora, mas também que estava a dar o módulo de prospecção ao 12º ano. E eu pensei, ok, ótimo. E surgiu literalmente organicamente, como surgem a maioria das grandes ideias, que é vou juntar o útil ao agradável. Tenho um módulo de uns alunos que estão a dar contextos específicos, tenho um módulo de outros alunos que estão a dar prospecção. Vou tentar juntar aqui e tentar fazer um bocado de prospecção através do espaço, prospecção aérea neste caso. E também para ajudar a processar a quantidade de informação que havia, as tais 902 imagens, nestas 2 órbitas que a Estação Espacial fez, que nós não controlamos e que, portanto, teriam que ser olhadas uma a uma, um trabalho em termos humanos bastante exigente em termos de tempo, que eu decidi, um bocado assim, espalhar pelos alunos que eu tinha, cada um tem a sua parte,
e ver quais é que eram os resultados que a gente podia ter. E era isso que o Tiago também estava a dizer, que isto também nos permitiu entrar em contacto com culturas e com contextos que eles normalmente não teriam. Outro exemplo, portanto, o Forte Arguim é aqui um bocado a nossa capitania deste projeto, que depois eles vão falar e eu também vou complementar, mas outro também interessante que tínhamos era, que não escolhemos, mas também era giro, era a Baía dos Tigres, que era um local em Angola que foi colonizado pelos portugueses e que agora está a desaparecer. Portanto, a erosão marítima está não a erodir a costa, mas está a comer a costa. Portanto, é um sítio que vai em breve tornar-se um local arqueológico submerso. Decidimos deixar esse lado, porque o Forte de Arguim era mais interessante, mas nem eu conhecia, nem eles conheciam este sítio, nem, por exemplo, outro que o Tiago também tinha nas imagens que foram atribuídas, que era a cultura lapita, da Indonésia, Tiago, certo? Confirma-me? Da ilha de Vanuatu, que nem eu conhecia. É, não é, Tiago? Sim. As Ilhas Fixe. Exatamente. Que nem eu conhecia, nem eles conheciam e permitiu-lhes também um bocado entrar em contacto com isto. E pronto, estes são os exemplos pontuais, mas todos eles tiveram um bocado, todos eles trouxeram o seu caso perante mim, perante a professora Susana e perante o professor António. O meu sítio é interessante, será que dá para fazer alguma coisa? E nós eventualmente escolhemos a Ilha de Arguim, que felizmente é património português. Curiosamente, é a primeira, ou uma das primeiras, se não a primeira, estabelecimento mais perene europeu, português, do período de expansão marítima português. E depois, mais à frente, já se explica. Depois o Rui e o Tiago vão explicar um bocado a história da Ilha de Arguim e o ponto que nós fomos atrás para localizar isto através das fotografias que foram tiradas por este projeto. Que depois foram complementadas com fotografias e com imagens do Google Earth e do Copérnicos, que depois foram trabalhadas e a partir daí conseguimos um bocado localizar na Ilha de Arguim não só os contextos arqueológicos, mas mais especificamente o forte português, que era aquilo que nos interessava, não é? Mas, força Tiago. Explica, e Rui, digam então podem dizer então ou António, se também se quiseres acrescentar mais alguma coisa, podem então dizer o forte de Arguim. Vocês é que viram a história do início ao fim. Força. Eu vou complementando à medida que vocês vão dizer. Então vamos começar? Força. Então a história de Arguim é um bocado... há registros pré-históricos, mas não vamos aí tão atrás. Quando os portugueses chegaram lá, repararam que era uma zona de, por assim dizer, um cruzamento, em que a rota da seda, do ouro, das especiarias e isso tudo passavam por lá. E os portugueses construíram uma feitoria nesse lugar. Engraçado, pois, mais tarde, se vemos imagens, vamos reparar que o forte / feitoria não estava à beira do mar alto, mas sim à beira da terra em si. E é engraçado porque, como nós vemos nos filmes e isso tudo, os fortes costumam estar virados para o mar, prontos para destruir qualquer navio que atravessa. Nesse caso, não. Nesse caso, os portugueses construíram esse forte não para proteger o mar, mas sim para proteger a rota. Estando a rota na mão deles, aquela riqueza seria toda de portuguesa. Entretanto, como era um sítio com muitos baixios, as caravelas eram muito boas para passarem lá, mas a partir das naus começou a haver esse problema. Pronto, já estamos a ver aqui imagens. Quando começou a ver as naus, como o casco era mais fundo, era quase impossível. Entretanto, depois o São Jorge da Mina, outra feitoria, começou a tirar o poder económico da Arguim. Mas, no entanto, caímos nas mãos espanholas e os holandeses, obviamente, foram lá e conquistaram o forte. Tinham interesses. E os franceses depois foram lá e reconquistaram também aos holandeses. Por isso também ficámos quites. E pronto, e não houve... Os franceses abandonaram, foi lá Brandenburg, que era uma cidade-estado do Império Sacro Romano, e veio outra vez para os franceses. O porquê disto tudo ser interessante? Agora, vamos fazer umas partilhas.
Isto para dizer, em termos arqueológicos, aquilo que nós temos lá, portanto, isto é a história geral da coisa, mas em termos arqueológicos, o que nós temos são várias estruturas, todas umas em cima das outras, e foi esta a parte um bocado que eu fiquei com eles, de tentarmos fazer a detecção dessas estruturas, ou do local onde essas estruturas estão, através de fotografia aérea. E realmente achamos um local na ilha que era altamente suspeito, que depois pusemos um filtro por cima, que foi aquela última imagem mais azul que viram, para tentar evidenciar qualquer estrutura negativa, qualquer muro, qualquer algo que nos aparecesse, que bate certo também com todas as ilustrações e todo o material que foi pesquisado e que fomos encontrando. Dos períodos todos, portanto, do período de Brandemburgo, do período francês e do período português. Mas, Daniel, o que eu acho que ninguém entende é, ok, mas contaram a história toda, mas o que é que na fotografia fez com que eles achassem que podia ser alguma coisa? Porque eles estavam a olhar para 900 fotografias, não é? Uma mancha cinzenta e uma mancha laranja, literalmente, que não... Pode parecer pouco, mas toda a prospeção aérea é feita um bocado com essa base, com irregularidades no terreno, com padrões, com diferenças de cor, que neste caso, vocês podem ver a imagem que está a ser partilhada aqui pelo Tiago e pelo Rui, existe toda uma zona ali à volta daquele pontinho preto, com uma coloração diferente, que podem ser os níveis, exatamente aí, que podem ser os níveis de abandono dessas 4 estruturas. As estruturas já lá não estão, estarão enterradas. Mas a presença delas revela-se através dos níveis de destruição. Portanto, o teto que abate, as paredes que caem, todo o processo de abandono que vai decorrendo da... Peço desculpa, Daniel, eu posso fazer uma pergunta? Pode, se quiser. Essa estrutura é retangular, não é? Os fortes são quase todos retangulares. Tiago, Rui, podem pôr só uma imagem de 1 ou 2 fortes? E estes fortes são de que período? Vão desde o século XV português, portanto 1442-44, até ao último francês, século XVIII, 1758. Portanto, tens ali 4 fases de ocupação, não sequenciais, mas uma que vai, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não, porque é muito interessante, porque a partir de determinada altura os fortes passam a ter outra configuração, só que essa configuração não chegou... eles mudam aí também? Mudam de forma também. Okay. O português era um quadradinho, basicamente. Os outros vão mudando um bocado de forma, sendo a certa altura o forte francês, que depois temos também um modelo 3D para mostrar, já é mais arredondado da parte da frente, portanto uma planta diferente. Portanto nunca chegam a ser estrelares, portanto com uma não. um baluarte, não? Não, estás a pensar qualquer coisa tipo Elvas, por exemplo, mas não, nunca chegam a ser assim. Não, nunca chegam a ser assim, ok. O ponto que une os fortes todos, porque eles poderiam ter sido construídos em vários locais da ilha, conforme as necessidades da altura, e conforme o terreno poderia ter mudado nesses 300 anos. Mas todos eles, e isto é falado numa publicação, numa obra de um senhor chamado Théodore Monod, que tem um livro do título L'île d'Argan, Mauritanie, essai historique, ou seja, a Ilha de Arguim, Mauritânia, um estudo histórico, que foi publicado pelo Instituto de Investigação de Ciências Tropicais de Lisboa, em 1983, que refere que nesta zona existia um poço de água doce, que era aquilo que permitia a presença portuguesa e depois mais tarde holandesa, Brandemburgo, francesa. E foi exatamente isso que nós nos focámos, ou seja, todos estes fortes teriam dentro deles esse poço, essa estrutura negativa que nós mais tarde poderíamos localizar. E onde estaria um, estaria outro, depois estaria outro, depois estaria outro, independentemente de qual fosse o reino, a autoridade ou o período cronológico que tivesse, todos eles estariam ali naquela zona mais circunscrita. Portanto, foi esse um bocado o foco que nós seguimos. Força, Tiago? Força, Rui? Pronto, aí já está um bocado o contexto histórico da ilha. Agora vamos falar sobre o contexto da nossa história a encontrar isto. Então, estávamos a fazer os resultados então do projeto de Tiago e uma das fotos calhou à beira da Mauritânia e uma localidade próxima de Arguim, o Banco de Arguim. Eu lembro-me disso do meu 5º ano sobre a expansão portuguesa. Mas é engraçado porque essa foi a única feitoria, e a primeira, que devia ser mais importante, que menos falámos.
Falámos de Ted Goa, da Mão, Dio, São Jorge da Mina, essas todas, até do Japão, de Nagasaki, menos a minha Guin. Nunca o percebi porquê, mas também nunca me interessei. E ao lembrar-me desse nome de Arguim, lembrei-me logo desse fora. E ao ver, fomos ver fotos de 2002, que é esta, e 2005, e reparámos que as areias mudam, obviamente, mas estes altos, como podem ver aqui, estas manchas, mantêm-se. E fomos em registros e não havia nenhuma fotografia, nem nada, nem um sítio turístico de ir, que achámos bastante estranho. Então começamos a fazer mais pesquisas e, como podem ver aqui em muito pequenino, diz forte em francês, que é forte em português. E reparamos que, lá está, fica mesmo à beira ou em cima da suposta mancha que nós ficámos um bocado intrigados. Podem ver aqui em mais pequenino. Pronto. E a partir daí começámos a ir mais fundo. Começámos a ver imagens sobre castelos. Este, pronto, um castelo forte francês. Esta é a planta do século XVIII, em 1724, não estou em erro, exatamente aqui. E já agora, Rui, volta só atrás. A parte aí que nós aproveitámos também e que nos deu um bocado aquele momento de eureka foi na de G, diz aí Le Cisterne. Portanto, de A a F é tudo descrição dos canhões e todas as métodos de defesa. Mas a parte de G diz as cisternas, que foi aquele elemento que nós depois atámos à presença do tal poço de água doce. Foi a partir daí que nós dissemos, não, é esta a evidência que a gente vai seguir. Exatamente. E depois ainda fomos ver também outros povos que estiveram lá, como o Brandenburgo, que era, lá está, como já disse há bocado, um estado do Sacro Império Romano, e os holandeses. Isto não está por ordem, mas estamos mais ou menos a ver. E esta imagem deixamos para o último porque diz depois de 1683, que foi no ano em que os holandeses conquistaram a ilha aos portugueses, no qual depois houve mais umas ideias aí a espalharem-se, que poderia ser, afinal, aquele, nesta imagem, o forte português. Pronto, é um bocado lixado mudarem um forte inteiro em poucos anos, mas pronto, não sei, digo eu, não sou arquiteto. E pronto, tem mais imagens do forte holandês. Esta imagem faz-nos muito lembrar uma feitoria portuguesa, como podem ver aqui uma igrejazita. Uhum. E vemos mais de arquitetura para ter uma ideia mais ou menos do plano. E a partir daí é o Tiago que vai falar. Ok. Como o Sr. António disse, uma das ferramentas para ter o contraste dos. Como se chama? Das estruturas negativas? Das estruturas negativas. Sim. Obrigado. Nós usamos o Less Orcs. Então eu tive durante algum tempo a utilizar vários filtros para ver o contraste. E estão aqui as imagens mais melhores para ver o contraste. Aqui, se querem ver o rato, aqui o que nós é a parte virada para a terra, que é a linha, o muro, digamos assim, que praticamente é a parte terrestre da ilha. Enquanto esta parte, como está virada para o mar, é praticamente a parte entrada da baía. Aqui, esta mancha preta, nós achamos que é a cisterna, o local da cisterna. Isto está meio confuso por causa que, como houve várias ocupações, vários fortes, uns em cima de outros, complica-se. Tipo, várias estruturas negativas na periferia. Isto é o contraste azul que eu utilizei, que dá para ver
a parte da reta do forte para a terra. Dá para ver aqui umas arcos de treino. Dá para ver a cisterna, que nós achamos que é a cisterna. Tem ainda mais algumas linhas que complicado para perceber, mas tem aqui outra aqui. Depois aqui é outro filtro que para preto e branco para ver. Aqui são as linhas, mais ou menos a estrutura, o relevo negativo que eu aceito, porque também utilizei a artimetria. Como isso aqui. foi mais um elemento que nos, sim, não digo que garantiu, mas que nos leva a crer que essa seja a localização certa. Porque todas as representações do forte e mesmo as descrições colocam num alto. E isto foi, lá está, tudo se desenvolveu de uma forma orgânica e foi literalmente, a certa altura nós perguntámos, será que a gente consegue altimetria? E eu disse, Tiago, vai buscar a ver se consegues altimetria. E o Tiago lá foi e conseguiu através do Google Earth e realmente verificamos que o ponto, que é ali onde está a mostrar os 5 metros, é o ponto mais alto, que é o ponto mais ou menos ao pé daquelas evidências que nós temos. Portanto, são vários elementos todos a apontar para o mesmo local. Também nas imagens que nós tivemos dizia que o forte ficava tipo num estreito, tinha tipo o relevo, um declive muito acentuado, e como podem ver aqui, que é aqui mais ou menos que começa a estabilizar em altura, que daqui até aqui, que é daqui até aqui, que é o declive é muito acentuado, que em um pouco espaço de território passa-te de 1 metro para 3,5 rápido, de certa maneira muito rápido. Por isso, utilizando a altimetria do Google Earth, que achamos que é mais ou menos aqui, por esta zona, tendo como referência a mancha preta, o forte. Também vamos mostrar um modelo 3D. Então, força, só para concluirmos, conseguem mostrar só os modelos 3D, que foi mais uma vez um elemento orgânico da pesquisa. Isto começou organicamente através dos módulos que estavam selecionados, neste caso o 11º e 12º, e evoluiu todo ele de uma forma orgânica. Estes modelos são da autoria do Rui, que por acaso está a estudar também Blender, e mais uma vez, a certa altura nós pensámos, será que nós conseguíamos pôr um forte em cima do Google Maps, que é para mostrar às pessoas mais ou menos onde é que ele estaria para ter uma ideia melhor? E é este o resultado. E este é feito com base num documento, aquele documento que foi mostrado há pouco, de 1724, se não estou em erro, ou 24, 28. Portanto, o documento é fidedigno, ou seja, a reconstrução é fidedigna, sendo que o próprio documento tinha também a escala do forte. A escala que nós tivemos que depois transformar, que era uma TOEFL, ou uma TOSA, que tivemos de transformar em medidas atuais, que deu estas medidas que, sobrepostas no Google Earth, batem mais ou menos certo com as zonas onde as evidências, onde as linhas mais suspeitas estão. Este para o modelo francês, para o forte francês, século XVIII. O de Porcapurco, Brandemburgo, que era uma cidade-estado no Sacro Império Romano, que é a atual Alemanha, era assim.
e pensamos pela imagem uh, que todos estavam, de certa maneira, as evidências da arquimetria, que nós mostramos só uma que apontava daqui até aqui, e eu ainda fiz mais arcumos, fazendo tipo linhas paralelas e verticais para ver. Então eu meti nos sítios que eram mais hartos e com as evidências do relevo As maiores evidências, não é? As linhas que aparecem no Google Maps. Portanto, isto também para mostrar de que teríamos, ou possivelmente teríamos não só uma, mas duas estruturas localizadas, possivelmente no mesmo sítio, que estaria a criar aquela confusão de linhas que se viu nas imagens que o Tiago apresentou, que foram trabalhadas através do LeoWorks e que mostram que há linhas que não batem certas umas com as outras para uma só estrutura, mas porque das 4 estruturas, possivelmente 4 estruturas, estariam todas no mesmo local ou na mesma área, sensivelmente. Todo este projeto, mesmo que já exista suspeitas na bibliografia oficial da localização do forte, todo este trabalho para eles, para já foi aliciante e segundo permitiu um bocado de estar como prova de conceito a ideia de que é possível utilizar não só todos os softwares como nós utilizamos e todos os programas são freeware, portanto são de borla, são acessíveis, como se pode utilizar estes meios de detecção de prospecção aérea para reais trabalhos de arqueologia de maior ou menor dimensão, porque são acessíveis a todos, toda a gente pode ter acesso ao Google Earth, toda a gente pode ter acesso ao LeoWorks, toda a gente pode ter acesso ao Blender. É uma simples questão de fazer o processo que os nossos alunos fizeram, que foi um de autodidata e de depois aplicar da melhor maneira ou juntar da melhor maneira todos estes fios num só resultado. E foi este. O resultado final é este e o relatório que foi enviado, no qual nós estamos bastante confiantes até. Lucineia, não sei se queres perguntar mais alguma coisa? Para terminares. Não é assim muito rápido, é só para dizer que também isto não foi o único, como o nosso professor Daniel já disse. Também encontramos uma cultura nas Ilhas Fiji, também encontramos as burial grounds, os sítios de enterro no Canadá, como trading post, os sítios para trocar peles no Canadá. Encontramos também, como você já disse, o Baía dos Tigres, até umas estruturas circulares na Guiné. E isso não vai ser o fim. E nós ainda vamos continuar a publicar coisas no nosso site e ainda continuar à procura de mais coisas. Só para... É assim, para já nós já estamos aqui há 1h40. Portanto, as pessoas que aguentaram estoicamente até agora estamos também agradecidos por estarem nos a ouvir. Mas eu acho que vocês merecem e acho que à medida que o projeto evoluir e vocês continuarem a trabalhar nele, acho que devemos apresentar novamente o projeto e este projeto, outros resultados, porque tal como tu disseste, Rui, tens ainda muito para mostrar, ainda há muito para mostrar e acho que é importante, não é? Nós fazermos depois, mais tarde, no próximo ano letivo, um segundo vídeo que mostre a evolução deste projeto e também, porque nós já fizemos esta parte introdutória que o António fez tão bem, de explicação mais técnica, mais ligada à tecnologia, e num outro vídeo falarmos mais sobre a arqueologia e sobre como é que estas ferramentas permitem estudar a arqueologia, e acho que isso também é muito importante, não é?
Nós, no fundo, agora só viemos aguçar o apetite aqui com a Fortaleza e com estes dados, quando, na verdade, vocês descobriram muitos mais sítios, não é? Vocês descobriram... Deixa-me só dizer uma coisa, que só para aquilo que o Daniel estava a dizer e o António, da questão disto tudo ser orgânico e de repente aparecerem mais ideias. Eu sei que a determinada altura eu cheguei mais tarde a uma reunião, eram 9 e tal da noite, ou uma coisa assim, e de repente eu só comecei a ver imagens desse livro francês e depois a falarem do Blender, e eram 9 e tal da noite, houve uma que foi até às 2 da manhã, e tanto vinha o António como aparecia eu, e eu acho espetacular que este projeto, que inicialmente nós estávamos muito receosos porque são imagens a 400 km, não é? Fotografias tiradas a 400 km, que foi espetacular, e o esforço deles e de todos os outros foi mesmo, depois foi uma sorte encontrar alguns destes, não é? Serem portugueses e tudo, mas foi mesmo espetacular a determinada altura a quantidade de gente que estava a trabalhar nisto, e depois os resultados que ocorreram, e cada um dava o seu contributo. Acho que foi espetacular mesmo. E uma parte engraçada disto tudo também é que nada disto provavelmente teria acontecido da mesma forma se não fosse a situação atual que nós estamos a viver. Sim, Que é sem curioso. dúvida. Que para tudo o que é professores e alunos, etc., cria uma situação menos ideal, porque uma pessoa fica a pensar como é que eu vou dar as aulas, como é que eu vou fazer os trabalhos, como é que eu vou fazer para nós e para eles, para os alunos também. Mas se não fosse esta situação e esta capacidade de reinventar um bocado a coisa e pegar neste projeto que já vinha de trás, que já tinha imenso trabalho feito de trás, se não fosse a situação de estarmos cada um na sua casa, isto não tinha acontecido da mesma maneira. Portanto, uma feliz coincidência. Deixem-me, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Sim, sim. Eu não sei a palavra de honra, quando o António, no início das atividades dele da escola, começou a falar nesses projetos, sinceramente eu não imaginava o que é que eles iriam ser. Sinceramente, esta ligação entre as informáticas e a arqueologia, assim como outras ligações que nós fazemos na nossa escola, mas esta em particular, já que os miúdos não são do curso de informática, criou-nos algum, não foi desconforto, porque o António teve todo o apoio da direção, mas de facto estávamos um bocado apreensivos, e sinceramente eu dou os parabéns ao António e a todos vocês, que fizeram de umas fotografias o que é que vocês fizeram, não é? O que é que proporcionou isto fazer. Tenho-vos a agradecer imenso, e aos alunos, sois o meu orgulho. Todos são, mas vocês têm um lugar especial porque de facto conseguiram transformar e conseguiram tirar as mais-valias disso, e conseguiram uma coisa muito importante. Eu acho que vocês hoje conseguiram unir várias áreas num só projeto. Eu sinceramente isso são de facto, e vocês colegas sois o meu orgulho, porque trabalham em colaboração, quer dizer, eu acho que o início deste projeto mostra de facto a colaboração que existe entre vocês todos, e isso, palavra de honra, que fico cheia de orgulho de vos ter na escola. Só tenho-vos a agradecer pelo vosso trabalho, que eu sei que é muito fora de horas, e é preciso dizer, e António, não fiques envergonhado, porque as quartas-feiras eram extracurricular, quer dizer, não estava contemplado no horário do António. António, a gente não se esquece, e bem sei que também tiraste muito prazer com estes projetos, mas eu agradeço-te imenso todo o esforço que tiveste, e que certamente irás continuar a ter, que não te vais livrar, entre aspas, tão cedo de nós, não te preocupes, mas de facto sois o meu orgulho. Muito obrigada. Muito obrigada. Dulcinea, a palavra. Pronto, se não houver mais nada a dizer, despedimos-nos, não é? Que a hora já é tardia. Fica o reto para vocês pensarem num novo encontro para o próximo ano letivo, onde vão apresentar os dados de vários sítios, com fotografias, com novos modelos, e pronto, e tenho que agradecer a todos, ao António, que esteve, à Susana, ao Daniel, todos que estiveram aqui, aos alunos, e pronto, e despedimos-nos. Obrigada a todos que estiveram a ver-nos,
e que aguentaram até agora. Meu Deus. Um beijinho, vou desligar a transmissão. Pronto. E vou agora desligar mesmo também a gravação e tudo mais.